Vamos orar? Amém. Nós vamos dar início então ao nosso estudo de hoje, né? Vamos orar e agradecer ao Senhor, né, por mais um dia. A gente está aqui reunido hoje. E aproveitar, né? A gente tem que aproveitar esses momentos, porque vai chegar um momento que a gente não vai poder. E pelo que a gente vê, está bem próximo nesses dias, né? É. Então vamos, né? Se tiver a oportunidade, vamos estar juntos, né? Compartilhando com o outro, buscando mais o Senhor, né? Amém. Ó Deus querido, poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor vai fazer. Pai querido, nós pedimos, ó Pai, a Tua presença, meu Deus, como diz a Tua palavra, quando Sim, dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Então nós sabemos, meu Deus, que o Senhor está aqui nessa tarde, está aqui, meu Deus, operando no nosso meio, damos total liberdade a Ti. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ministre nos nossos corações a Tua palavra, nos revela, Senhor, no mais íntimo, no mais profundo do nosso ser, meu Deus, a Tua palavra que é verdade, que é vida, meu Deus, para todo o nosso ser. Em nome de Jesus, alcança, Paizinho querido, cada família que está aqui, cada família representada, Pai, em nome de Jesus, gerando vida, gerando cura, gerando libertação, gerando transformação, Pai. Deus amado, colocamos também, meu Deus, todas as pessoas que vão estar assistindo, Pai querido, o nosso encontro, assistindo, meu Deus, também para buscar mais aprendizado, conhecimento da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando nos corações de cada um, Pai querido. Em nome de Jesus, manifesta a Tua presença em meio aos louvores, que a Tua palavra, meu Deus, cantada, venha renovar, venha animar, venha revigorar os Teus filhos, ó Pai querido, com a Tua presença, com o Teu amor, com a Tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Seja bem-vindo, ó Deus amado, no nosso meio. E faz presente em cada detalhe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente não saiu nada, mas tocar as luzes.
das nações. Aleluia. Bonito. Olha aquela do das bem-vindas, sabe? Começa, né? Deixa eu ver se funciona. São pessoas. Comparar a esperança viva. Aleluia. A tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Somente a presença dele. A presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem encher esse lugar.
estudo de hoje. Então, muitos dos irmãos aqui já conhecem, os irmãos que já devem conhecer. Acho que o Vanildo, acho que é novidade, né? Acho que não chegou a falar sobre sessão. Né? A mãe também chegou no passado algumas vezes. Bom repetir. Então, eu estou só com mais uns detalhes aqui, então tá bem. Tem bastante detalhes assim, nesse estudo. Para a gente realmente assim, entender, né? E gravar isso no coração. Porque assim, depois que a gente entende esse ministério, né, que ele é distribuído entre a igreja, que é distribuído. Vai ser uma parte, né? Como a gente vê ali nas 7 igrejas, o Senhor ele dividiu em 7 partes ali na igreja. Então, as 7 igrejas representam a plenitude da igreja. Né? Entre os 2 povos, né? Judeus e gentios, uma nação, o povo de Israel, multidão de nações os gentios, sendo representado nas 7 igrejas. E a gente vê que ali nas 7 igrejas, se a gente pegar detalhado ali o estudo, a gente vai ver que o Senhor está elogiando elas e também está repreendendo. Então, se a gente pegar esses elogios e repreensões, a gente vai ver que tem um povo vivo dentro da igreja e também mostra um povo que está fazendo coisa errada, está dormindo. Então, ali a gente vê 2 tipos de povos em cada igreja, né? Estão repreendendo, elogiando e repreendendo. E a gente vai ver que 2 igrejas não receberam repreensões, que é Esmirna e Filadélfia, né? Que é uma da... Então, a gente vê que através dessas 2, né, a gente vai ver nos textos aqui né, como a gente chega a esse entendimento, porque assim, a Bíblia, a gente tem uma regra que a Bíblia ela auto se explica, né? A gente não vai na Bíblia e interpreta coisas que a gente olha o texto e imagina. Não, é isso. Não, a gente tem que ver que a Bíblia ela é completa, então ela revela, por isso que Deus distribuiu entre os Salmos, as leis e os profetas. Não existe Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Né? Se a gente for pegar a base, né, de Paulo e dos apóstolos, a Bíblia para eles era de Gênesis a Malaquias. Né? E eles dizem que toda a Bíblia, toda a palavra, ela é boa para a instrução, né? Para o crescimento. Então o Novo Testamento ele surgiu depois. Né? As cartas que os apóstolos mandaram para os outros ali, que foi se completando agora no Novo Testamento também. Então a gente não vai ter luz no Novo Testamento sem olhar lá para trás. Porque o Senhor ele diz, né, Isaías, ele diz que já vem anunciando o fim desde o começo. Então, desde a antiguidade ele já anunciou o fim. Então a gente tem que olhar para a antiguidade e ver o que Deus estabeleceu para o povo e usar aquilo como sombra para a realidade da nova aliança. Né? Hoje a gente tem um exemplo de Cristo, né? Lá no passado ele se crucificava o cordeiro. E aquele cordeiro ali representa o filho. Então a sombra, a gente tem um exemplo de sombra. O cordeiro é a sombra, a realidade é Cristo. A gente tem a festa da expiação, né? Que o sumo sacerdote terrestre ele entrava lá na antiga aliança e fazia expiação de sangue pelo povo. Né? Hoje nós temos um sumo sacerdote que está lá nos céus, né? Ali onde a arca da aliança é o trono de Deus, e ele faz expiação de pecados com o seu próprio sangue. Né? Então é uma aliança superior. Por isso que na nova aliança não existe mais sacrifício de animais, porque é um sacrifício completo. Né? Paulo, em vários textos ele descreve, né? Um sacrifício perfeito. Né? E já no passado eles tinham que fazer isso todo ano. Então todo ano eles tinham que sacrificar o cordeiro ali para eles receberem a expiação de pecados. Né? Então vamos aqui dar início ao estudo. Então a gente vê aqui, vê aqui o que é o significado de testemunha. Né? Então, para você ser testemunha, você tem que ter conhecido algum evento. Né? Por exemplo, a gente pegar no nosso dia a dia. Né? Alguém foi lá bater o carro. Opa, isso aqui estão as testemunhas que eles viram, né? Quem está certo e quem está errado. Então as 2 testemunhas ali, elas servem de apoio ali no testemunho. Né? Então a gente vai ver aqui que então elas têm conhecimento em primeira mão de um evento. Né? No caso, os apóstolos, eles viram a ressurreição de Cristo. Então os testemunhos deles nós vimos o Senhor ressuscitar, Ele esteve conosco. Né? Então daí surgiu o seu testemunho. E o Senhor ele nos chama para ser essas testemunhas, né? Para anunciar, né, o reino que é de vir. A gente vai ver isso em vários textos, né? Que o Senhor diz que o seu povo é a sua testemunha. Mas aí para a gente chegar nas 2 testemunhas, a gente tem um caminho para chegar lá. Né? A gente vai chegar lá. Então a gente vê que o filho é testemunha, fiel testemunha do pai. Então o filho ele veio testemunhar do pai. Né? Ele veio falar das coisas que o pai mandou ele fazer. Né? Então ele é testemunha do pai. E a igreja é testemunha do filho. Né? Então, nós
damos testemunhos do Filho, e o Filho dá o testemunho do Pai. Então a gente vê aqui em Deuteronômio 19:15, diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então isso aqui já era uma lei lá no Antigo Testamento, então tinha que ter 2 ou mais testemunhas para você acusar alguém de alguma coisa. Então o Senhor já vem estabelecendo desde lá de trás coisas que levariam lá à frente, né? A gente vai ver que a testemunha fiel e verdadeira, né? A gente vai ler o texto aqui que está lá em Apocalipse 3:14, que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então a gente vê aqui que o Filho, né, ele é a testemunha fiel e verdadeira, né? Ele dá testemunho do seu Pai. E ali em Apocalipse 1:4-6, diz assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o Senhor e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui a gente vê, né? Jesus, ele é fiel testemunho. Ele é fiel testemunho, é o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, né? Que fundam já o governo aqui, né? Desta igreja. Então, constitui um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, se tudo que Cristo está conquistando, depois a gente vai ver que ele vai entregar para o Pai dele. Então, olha, Pai, tudo que eu conquistei, te entrego. Né? E aí o próprio Pai vem habitar com os homens aqui na terra. Está em 1 Coríntios 15 que diz isso. Então aqui, ó, o outro texto assim: o Senhor fala que Israel é sua testemunha. Então a gente vai ver que lá na Antiga Aliança Deus já vem falando que Israel é a testemunha dele. Né? E a gente que conhece essa transição de alianças, então toda a Antiga Aliança, Israel é considerado povo de Deus. Israel, a descendência. Né? Então a descendência de Israel, e hoje nós, através de Cristo, fazemos parte da descendência de Israel. Então nós vamos ver a sombra, né, mostrando que Israel, o Senhor dizia que Israel era as suas testemunhas, mostrando que o povo de Deus é testemunha. Né? E hoje, com uma nova aliança, o povo de Deus é testemunha dele também. Você quer ler? Tá quietinho? Amém. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se, quem dentre ele... Tá bem ruim pra mim. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se, quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas. Apresente as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouçam e se diga: verdade é, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o sabeis e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o seu Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, a gente vê aqui, né? Deus estranho houve entre vós. Né? Deus, e antes de mim, Deus nem se formou, nem depois haverá de se formar. Né? E a gente vê que no final dos tempos, que é ali que o anticristo vai estar se declarando como Deus. Né? E que o Senhor já está profetizando lá no passado, ele já está falando: não, nenhum Deus houve depois de mim, nem haverá. Né? E esse vai ser o testemunho que as testemunhas vão dizer também. Né? Então, a gente vê lá no passado também já apontando ali para as coisas futuras. Né?
que o derramar do Espírito sobre a descendência. Então está lá em Isaías 46, de 9 a 13. Diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e que te formou desde o ventre, e que te ajudou. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem te escolhi, porque derramarei as águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como erva e como um salgueiro junto à corrente de águas. Um dirá, eu sou o Senhor. Outro se chamará o nome de Jacó. E outro ainda escreverás a própria mão. Eu sou o Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Então aqui a gente vê aqui que, né, desde a profecia de Joel 2, aquele que está em Atos, aqui ele está se cumprindo, também está dizendo a mesma coisa ali, né? Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então ele vai derramar, né? A profecia de Joel já estava dizendo aqui também. Que ali em Atos também é dito, né? Acho que é Atos 13, não lembro. Mas é o mesmo que está em Joel 2, né? Que no final dos dias derramarei do meu espírito. O Pedro, quando explica, né, o que aconteceu no Pentecostes, ele fala de isso, é verdade. As primeiras chuvas e agora tem as demais chuvas que a gente vai ver aqui, né? O azeite dourado, segundo a visão de Zacarias. Aqui não há outro Deus além do Senhor. Está lá em Isaías 44, que seja lê. Diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições feito predições que desde que estabeleci o mais antigo povo, que eu declare e exponha perante mim, que este anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir, não vos assombreis, nem temais, acaso, desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então o Senhor está sempre dizendo, não há outro Deus além de mim, né? E esse é o que as testemunhas vão proclamar, né? Durante o anticristo declarando Deus, né? Subjugando os povos, e as duas testemunhas se levantando contra. E eles vão até um período, né? E aí até cessar ali o testemunho deles, né? Aqui Jesus fala sobre o tempo do fim. Então está lá em Mateus 24, de 6 a 14. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos, em vários lugares. Porém tudo isso é o primeiro das dores, é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, e por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se espiará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui a gente tem aqui uns pontos para levantar aqui, ó. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Esses atribulados a gente vê que hoje já acontece, né? A gente olhar para o Oriente ali, os países ali, né? Eles são mortos, são, né, decapitados. Então a gente vê que já existe isso aqui se cumprindo hoje, né? Lá no passado também, né, com os apóstolos, com a igreja, né, os mártires. E aí diz assim: sereis odiadas de todas as nações. Isso aqui não se cumpriu ainda, né? Hoje os cristãos eles não são odiados por todas as nações, né? São por algumas nações, mas por todas as nações não. Mas quando eles começarem a lançar os flagelos, né? Assim que tocar as trombetas, começar a ferir a terra, a terça parte das águas, né? E todas as mais coisas, né, que estão acontecendo, aí as nações vão odiar eles. Eles vão pôr toda a culpa nas testemunhas. Isso, aí eles vão ser odiados por todas as nações. Aí vai ser cumprir esse texto aqui. E sereis odiados por todas as nações. Aí vocês vão ver que as nações elas vão fazer festa.
Isso a gente vai ver lá em Apocalipse 11, né? Eles vão fazer festa, vão entregar presente uns ao outro, comemorando que as testemunhas foram mortas, né? E a gente vê também na história, né? Moisés e Elias também, quando eles anunciavam, por exemplo, Moisés anunciou as pragas, ele foi odiado por isso, né? E Elias também. Eu vejo assim que as pessoas não acreditam que Deus faz esse tipo de coisa, né? Que nem, por exemplo, acontece uma catástrofe, alguma coisa, eu acredito que pelo como o mundo tá, né? Homem casando com homem, mulher com mulher, essas coisas que são abominações, né? Então, as coisas vão acontecendo também porque tá na palavra, e quando a gente fala que é a mão do Senhor, as pessoas falam assim, não, mas esse não é o Deus. Por que Deus ia ferir uma criança, né? Só que eles não se dão conta de que estão em pecado, né? Nós todos não, né? A gente já foi assim um dia também, né? E eu acredito que as pessoas não veem Deus dessa forma, como Justiça, entende? Né? Então, por isso que muitos não vão acreditar que o Deus que as duas testemunhas vão estar proclamando não é o Deus verdadeiro. Porque o anticristo vai resolver muitas coisas, vai oferecer muitas coisas boas, então ele será o vai Deus fazer bom. milagres também, né? Então, eu acredito que por isso que odiarão também as duas testemunhas. Tá tudo relacionado, né? Eu não sei, Elias era da Efraim, né? Eu não lembro agora. Se eu não me engano, ele era de Efraim. Nossa, eu tenho mais revelação. Que a gente tava lendo, a gente chegou em Joel hoje, né? Hoje. Aí falou de Eliseu, se não me engano, Elias é de Efraim mesmo. Então já conta pra Moisés é da tribo de Levi, Então né? já viu o Elias representando ali as nações, né? Exatamente. E Moisés, que a gente vê ali, né, os eventos que as duas testemunhas fazem, eles podem fazer com que não chova durante o período que eles profetizarem, e o período é 3 anos e meio. Exatamente. É a mesma coisa que Elias fez, né? Ele fez com 3 anos e meio não chovesse. E ele também vão ter poder para transformar água em sangue, depois que Moisés fez. Então você vê ali a parte de Moisés ele representando de repente o povo judeu, né? E Elias representando a casa de Judá e a casa de Efraim, né? E Elias no tempo dele teve 7 anos de fome, se eu não me engano teve 7 anos, e Eliseu também teve 7 anos de fome. Que daí ele fala até para a viúva, aquela que juntou azeite, pra ela sair da cidade, né? Vender o azeite depois de sair. Depois manda ela voltar, né? Mas ela sai pra não passar por tudo aquilo, né? Então os 7 anos também já remete ao... E a viúva, ela guarda o Elias? É o Elias, né? Elias e Eliseu tiveram 2 viúvas, né? Se não me engano, o que Elias ajudaram. fica um tempo na casa dela, né? Daí eu percebi ali que como se fosse alguém das nações que está escondendo as duas testemunhas, no caso, né? Achei que poderia ser uma figura disso, né? E aquele tempo que eles estão passando é de grande tribulação, é fome, não tem água, não tem chuva, só que Deus faz os milagres ali, né? Supre com água, com alimento, com tudo, né? Então, dá pra ver muito esse cenário, sabe? Verdade. Legal, né? Você ter... Só muda o pano de fundo, aí você começa a ver coisas diferentes. Né? Você mudar ali uma outra visão, você vai ver coisas diferentes também no mesmo contexto. Né? Isso é muito legal. Então aqui, vocês viram as nações, esse evangelho será pregado a todo mundo para testemunha a todas as nações. Né? Então quando as duas testemunhas estiverem aí, todas as nações vão conhecer. Né? Isso também é uma profecia para os finais dos dias, né? Nos últimos anos. Né? Nos últimos dias será derramado o Espírito. Né? Então, Atos 2, por Atos 3. Tá? Joel 2 e Atos 2, a gente não faz nem lembrar. Tá ligando. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso aqui que a gente viu lá em Isaías, né? O cumprimento, então aqui eles acabaram de receber o Espírito Santo e a instrução está vindo de lado, né? Confirmando. Vou derramar isso. Vou derramar sobre toda a posteridade e ali a posteridade sendo derramada, recebendo derramar as primeiras chuvas. Né? E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Então quem começar a sonhar, né? Você já sabe, né? Tá velho.
até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas. A gente vê que, né, essa parte do sol está em Mateus 24 também. A lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que em todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente consegue ver lá, né, a promessa feita na antiga aliança, o cumprimento aqui em Atos 2, né, quando houve derramamento de Espírito ali no dia de Pentecostes. Eles falaram em línguas ali, né, eles profetizaram. Então aqui a gente vê os dons ali, né, profetizarão. Os dons do Espírito, né, no povo ali, né. O Joel fala também do sol e da lua, ele fala 2 vezes, inclusive. Esse é o 6º selo, né? Ele diz que a lua vai escurecer, as estrelas vão cair do céu, e então virá o Filho do Homem sobre as nuvens. Tipo assim, tem tudo isso que acontecer para ele vir. Tem muita coisa. Né? Muitos colocam ele lá na frente. Exato. E eu acredito que esse será o grande sinal da vinda, né? Com certeza. A hora que a gente estiver olhando, né, os sábios entenderão, como diz lá o texto, né, que mandei lá no grupo, lá, tá, Daniel. Quando começar as tribulações, a gente vai ver, opa, o Senhor está chegando, 7 anos. Então a gente vai saber, né, quando que é. E pela sombra a gente vê que a vinda do Senhor tem lá no dia mês 7, dia 1, toque de trombeta, é quando vai começar as calamidades sobre a terra. Aí no dia 10 é expiação. Então ali Jesus fala assim para uma das igrejas, né? E tereis tribulações de 10 dias. Você viu ali, ele considera de toque de trombeta a expiação, são 10 dias. 10 dias. Tereis tribulações de 10 dias. Então você pega ali do dia 1, do mês 7, dia 1, até o mês 7, dia 10, 10 dias. Ele diz que esses dias 10 são 7 anos de tribulação. Tereis tribulação de 10 dias. Ali, na verdade, é o arrebatamento, né? No final de 10 dias. Isso, daí a expiação é dia 10, quando o sacerdote ele sai do templo é dia 15. Ele já entra para a festa de tabernáculos. Então, o último dia... Daí tem aquele intervalo lá do julgamento subir. Isso, é onde antes se encaixa as demais profecias. Né? E, então, quando ele sair, é quando o Senhor está saindo do céu também, né? Representando ele, vindo para estabelecer o milênio. Então, o último dia, ele vem no último dia, e ressuscitarei o meu povo no último dia. Então, esse é o último dia. Né? Se a gente pega pelos milênios, então a gente sabe que 6.001 é início do 7º milênio. Então, são 6.000 é o último dia. O Senhor vem no ano 6.000. Então, ele não tem como não saber o dia e a hora. A gente, por exemplo, a gente não sabe porque o nosso calendário está bagunçado. Se tivesse certinho, a gente saberia. Não, o Senhor vem tal dia. Mas como houve essa bagunça de troca de calendário e pegaram umas datas ali e mudaram na história, né? Então a gente não tem esse tempo porque não dá pra... A gente pode chegar aproximado, né? Não chega. Isso foi algo permitido por Deus. Sim, acho que foi por Deus mesmo. Se a gente soubesse quando era o dia, a gente ia pecar até o último dia. É verdade. Não é verdade? O homem, do jeito que ele ia fazer isso. Porque teve uns fatos em 95, se eu não me engano, que dizia que não podia olhar para trás, né? Essas coisas estavam acontecendo no mundo aí, né? Que virar pedra, não sei o quê, né? Teve gente que vendeu casa, vendeu tudo, né? O tempo também que veio o eclipse do sol lá, também, mesma coisa. O cara ficou doido, né? Então, a pessoa começa a pegar, fazer um monte de coisa que não tem nada a ver. Não é loucura. Se falar que vem não vem, aí é falso profeta. Né? Não tem nada, né? Cuidado com a profecia, tem que... A gente fica esperto, né? Acreditar mesmo, né? Verdade. Foi pelo Então, homem, vai vir, daí que não. Vamos seguir aqui? A gente vê aqui em Atos, né? Agora a gente vai ver aqui ali em Apocalipse 1, de 1 a 12, a gente vai ver aqui Jesus ele se apresentando como sumo sacerdote. Então ali, se a gente pegar aqui o que ele está fazendo, ele está se apresentando como sumo sacerdote e ele está acendendo as lâmpadas. Né? Então a gente vê que isso aqui é o ofício sacerdotal lá da antiga aliança. Né? Arão, ele ia lá e tinha que acender as lâmpadas, né? Queimar incenso e fazer
as questões ali do templo. Né? Então a gente vê que Jesus está se apresentando como um sacerdote aqui, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma sacerdócio eterno. Vamos ler o texto aqui. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, e pés semelhante a bronze polido, como refinado numa fornalha, e voz como de muitas águas. Então aqui a gente viu um estudo esses dias que era sobre tem olhos como chama de fogo, né? Tipo assim ele mostra como nós somos o templo do Senhor. Então a gente também tem que ter as lâmpadas acesas dentro de nós, né? Então quando a gente está com a lâmpada acesa, o tabernáculo aparece aqui, né? Fogo nos olhos ali, né? Então assim, Jesus ele está olhos como de fogo porque no tabernáculo ele está aceso ali as lâmpadas. E quando ele olhar para sua noiva, ele espera esse mesmo olhar, né? Olhos como de fogo, né? Mostrando que a lâmpada está acesa, tem azeite, né? Está tendo sacrifícios. A gente vê aqui uma foto aqui da novela. Do arame ali, né? Acendendo ali a menorá, um sacerdote. Eu vi que tem um vídeo na internet que mostra lá os utensílios do templo. Acho que é $500 mil, não sei se é dólares ou é reais. Só essa veste, eles montaram uma veste. Bem, por causa das pedras ali, preciosas, linhas de ouro. É cheio de detalhes, assim, as vestes, é muito interessante. Não é banhado não, de ouro, né? São fios de ouro, são uns fios de ouro, são as pedras mesmo, né? Representando ali as 12 tribos no peito. E você viu, Jesus, ele está com um peitoral representando as 12 tribos, né? Sacerdote das 12 tribos, o povo de Deus, né? Ele está restaurando as 12 tribos que se espalhou agora na nova aliança. A gente vê isso no próprio peito dele, como ele está como um sacerdote com as pedras no peito, né? Então aqui diz aqui, daí ali em Apocalipse 1 ali fala, né, Jesus se apresenta como sumo sacerdote, vai falando os textos, e daí ele está no meio desses candelabros, ele está acendendo as lâmpadas, ele está no meio vi ele no meio do candelabro de ouro, né, aí ele está acendendo as lâmpadas ali, como sumo sacerdote. Aí ele diz assim, né, Apocalipse 1:20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele está dizendo assim, que as 7 igrejas são as 7 lâmpadas, são os 7 candeeiros. Né? A gente vê aqui o exemplo da menorá aqui, né, na imagem, porque elas estão acesas, né? Jesus está acendendo ali. Né? Qual que é a igreja do meio? A mesma pergunta que eu estava na cabeça. Porque é ela que dá o azeite para todas as outras, né? Pelo que você vê ali na imagem. Aqui ele representa uma árvore, né, esse candelabro aqui, né? Na árvore, na oliveira, a gente vê que Jesus é a raiz. Então, Jesus deve ser a base ali, né? Aí pode ser o meio também, né? Essas 7 lâmpadas, os ramos na oliveira, né? E em Romanos 1 a gente vê que Jesus é a raiz e nós somos enxertados na oliveira, né? Isso. E a oliveira, esse queimar das luzes é através do óleo, através do azeite. Né? Então, também ligando à oliveira, né? Então aí a gente vê que o Senhor ele vai falar lá de Apocalipse 2 até o capítulo 3 ali, ele está exortando e elogiando a igreja, né? E a gente vai ver que 2 igrejas elas não receberam repreensão. E para Esmirna ele diz assim, ser fiel até a morte, aí te darei a coroa da vida. E para Filadélfia ele diz assim, te livrarei da tribulação daqueles dias. Então a gente vê aqui um sendo fiel até a morte e o outro sendo livrado, né, das tribulações daqueles dias. Né? Então a gente vê aqui Esmirna aponta para as testemunhas que vão profetizar em Jerusalém, que vão ser mortas. Então, vão ser fiel até a morte. Não só em Jerusalém, né? De repente, em outras partes, a gente vê que nos textos mostra que é em Jerusalém. Mas isso pode estar acontecendo no mundo todo. Né? De repente, a gente acabando de ser morto, né? Por testemunho, né? Por não negar Cristo. E a gente vê que Filadélfia ela é guardada daqueles dias. Então, a gente vê ali Apocalipse 12, a noiva vestida do sol, com a coroa, e com a lua debaixo dos pés, com a coroa de 7 estrelas, 7 anos. Então ela está sendo guardada e levada para o deserto. Né? Então você vê aqui se cumprindo o que Jesus está fazendo. Né?
E o testemunho e o objetivo das duas testemunhas é acender as demais lâmpadas que estão apagadas. A gente vai ler aqui na parábola das 10 virgens, que existiam 10 virgens, né, 5 prudentes e 5 nécias. Então, se a gente for vincular com as 5 igrejas que estão apagadas, tem elogios e tem repreensões dentro das igrejas, né? Então, a gente vê que essas 10 virgens representam essas 5 lâmpadas que estão, né? Existe o povo eleito, o povo aprovado e o povo reprovado dentro da igreja. Né? Então, 5 delas são prudentes, né? Guardam os mandamentos, por isso que elas têm azeite, e 5 são nécias, né? Estão vivendo do jeito que querem. Né? Então, o testemunho das duas testemunhas é esse, é acordar a igreja, né? E trazer o avivamento dos últimos dias. Né? Se a gente for olhar lá para as festas lá praticadas, a gente vê que no 6º ano Deus mandava uma chuva e a colheita era 3 vezes mais. Né? E era suficiente para 3 anos. Né? Então a gente vê que esse derramar do Espírito também vai ser derramado nos finais dos dias e vai haver uma produção muito grande do trigo, né? Com o povo de Deus, né? O derramar do Espírito. E a plenitude da igreja vai ser restaurada novamente. Né? Então toda essa mornidão que existe hoje, das pessoas dormindo, né? Eles vão ser acordados e aqueles que têm azeite vão participar. E os que não têm azeite, né, acabam que não entrarão, né? Vão acabar recebendo juízo. Né? Então a gente tem um exemplo aqui de Esmirna e Filadélfia. Se a gente for pegar também um exemplo, a gente vê que as duas testemunhas, elas fazem que não choro, né? Tem poder para fazer que não choro, a mesma coisa que Elias fez por 3 anos e meio. E Moisés, me perdi. Não. E Moisés transformava em sangue. Aí, o que eu ia falar? Acabei perdendo meu raciocínio. Então, a gente vê aqui, né? Uma sendo fiel até a morte, então Moisés foi fiel até a morte. E Elias sendo carregado no redemoinho. Como se fosse arrebatado. Arrebatado aos céus. A figura de Esmirna. Então, ela não vai ser morta, ela vai ser arrebatada viva. Né? Então, a gente vê a figura do passado. Mas Esmirna vai ser morta. Isso, Esmirna. Filadélfia vai subir ali como Elias. Então, a gente vê o exemplo de Moisés, que foi fiel, né? Até a morte. E Filadélfia, não. Filadélfia Elias e Esmirna Moisés. Né? E aí completa Ezequiel 38, Vale dos Ossos. Verdade. Né? Porque se a gente for ver da onde que é aquele povo que está ali, a gente não vai... Com esse estudo a gente consegue fechar. Ver que esse povo é o povo que foi morto, que ficou 3 anos e meio lá. lá. A casa de Israel, né? Tinha Ezequiel 37, né? É 37, é? 37. O 38 é do Armagedon, acho. Vale dos Ossos Secos. Acho que é 37. Acho que eu coloquei ele aqui. Aí então a gente vê as 7 igrejas representam a plenitude do povo de Deus, sendo elogiadas e repreendidas conforme suas obras. Então, o que define, né, se o povo ele é nécio ou é prudente? É através das obras. Né? Então, a gente vê que o Senhor ele conhece suas obras, né? É maior que a primeira. Né? Vocês conhecem suas obras, né? Porém vocês têm esfriado, né? O primeiro amor. Então, a gente vê que são as obras que definem quais aspectos a gente se encaixa ali, né? Porque a gente conhece nossas vidas e a gente vai ver, opa, a gente precisa melhorar nisso para não ficar ali nas apagadas. Então aqui agora a gente vai ler o texto que está lá em Apocalipse 11, de 3 a 13, né, que fala das duas testemunhas. E diz assim o texto: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Então, se a gente pegar 1260 dias, a gente tem que pegar pelo calendário bíblico. Pelo calendário bíblico, cada ano tem 360 dias. Então, 1260 dias são 3 anos e meio. Então, nós vamos profetizar por 3 anos e meio, vestido de pano de saco. Então, mostra ali uma questão de arrependimento, né? de se humilhar. Né? É isso que eles vão estar profetizando, pregando arrependimento para as nações. Aí diz assim: são essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que chaçam em pé diante do Senhor da terra. Então, vamos parar aqui nesse trecho aqui. Então, elas são as 2 oliveiras. Então, a gente vê aqui em Romanos 11, Cristo é a raiz da oliveira e nós os ramos. Aí a gente pegar lá em Jeremias 17, diz que o povo de Israel era essa oliveira, né? O Senhor era a raiz. Só que por causa da desobediência dele, todos os ramos foram cortados e agora os gentios foram enxertados. Né? E eles também, se não permanecerem na incredulidade, também vão ser enxertados na oliveira. Então a gente vê que a oliveira aponta ali para o povo de Deus. Né? Cristo a raiz
Então, as 12 oliveiras mostram ali. A gente vê também isso aqui em Zacarias 4, né? A gente vai ver mais à frente. E os 2 candeeiros aqui, que é o ponto que a gente já leu, né? Então, os 2 candeeiros, a gente vê que as 7 igrejas são 7 candeeiros. São as 7 lâmpadas. E as 2 testemunhas são 2 lâmpadas. E a gente vai ver que 2 igrejas não receberam repreensão. Então, elas estão acesas, elas estão ali íntegras, né, perante o Senhor ali. Que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, elas estão acesas. E através delas que o Senhor vai acordar as demais. Né? Porque a gente vê daqui em Apocalipse, diz que a noiva, ela mesma se atavia. Então, a noiva, ela arruma a própria noiva, né? Então, as 2 testemunhas fazem parte da noiva e elas vão profetizar para preparar a noiva para o seu noivo. Ele mostra também que é 2 candeeiros, né? No caso são 2 igrejas. Então isso já vai por terra que são 2 pessoas. Sim, exatamente. Né? Que é 2 candeeiros, então é mais que 2 pessoas. Existem várias interpretações aqui, né? Mas a gente tem que pegar o que a Bíblia está dizendo. Né? Então a gente vê aqui em Apocalipse 1:20, as 7 igrejas são 7 candeeiros, e aqui as 2 testemunhas são 2 candeeiros. Já fez o vínculo direto. Já. Né? Não tem como dizer que é diferente disso. No mesmo livro, né? No mesmo livro, né? Logo em seguida ali, né? 1 a 11 e 10 capítulos ali, né? E são as 12 oliveiras. Agora essas 12 oliveiras a gente tem que ir lá para os profetas. Que Zacarias fala dessas 12 oliveiras que ele teve uma visão. O que são essas 12 oliveiras? E também tem a figura do candelabro, né? Então tem a figura do candelabro, o candelabro é as 7 igrejas, e ele tem uma visão que a gente vai ver logo em seguida aqui, né? Mas vamos guardar essas 12 oliveiras mais para frente, né? E daí vamos só terminar o texto aqui. Então a gente vê os 2 candeeiros apontando para as 12 igrejas. E como as outras foram repreendidas, então elas estão com lâmpadas apagadas e as 12 estão com lâmpadas acesas, porque elas não foram repreendidas. Aí mostra lá, encaixa certinho com a parábola das 10 virgens. 5 de um lado, 5 prudentes, 5 nécias, formando as 5 lâmpadas do candeeiro. Aí, então, aqui, vamos continuar. Então, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Então, aqui também, né, não sei se vocês viram, né, mas nos filmes, nas novelas, sempre está saindo fogo literal da boca das testemunhas. Né? São 2 mensageiros ali que é um bafo forte. Mas isso daí significa a palavra, né? Sim, a gente vai ver aqui, eu trouxe os textos aqui, vai ver o que significa esse fogo pelas bocas. Vou tentar adiantar um pouco, ficar mais didático aqui, senão a gente acaba esquecendo. Então, vou um pouquinho mais para frente aqui e a gente vai ver aqui, ó, o que significa fogo pela boca. Aí está lá assim, em Jeremias 5:4. Então a gente vê que Jeremias ele foi levantado por Deus para repreender a casa de Judá, né? Porque ele já existia a divisão do reino, e ele estava avisando que se ele não se arrependesse, a Babilônia ia pegar eles e eles seriam escravizados na Babilônia. E ninguém dava crédito para o que Jeremias falava. Então aí o Senhor falou, então já que eles não acreditam em você, aí vamos ler o texto aqui, fala assim, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo minhas palavras em tua boca. A este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então pela palavra que vai sair da boca deles, eles vão ser consumidos, né? A mesma coisa as testemunhas, vai sair fogo da boca delas. Então tudo que eles profetizarem, assim, não vai chover, água em sangue, já tiveram aí eles vão seguir as 7 trombetas, né, que são os né, que vai derramar das 7 trombetas na terra. Então tudo que eles profetizarem vai acontecer. Então o que eles profetizarem vai acontecer, e o povo vai ser igual a lenha, né? Vai ser consumido por alguns deles. Então a gente vê o contexto da casa de Israel, e lá no tempo do fim agora todas as nações recebendo essa correção do Senhor, essa profecia. E já que eles não vão acreditar, a mesma coisa que está acontecendo no ano passado, é a mesma coisa que vai acontecer agora. Né? Então, fogo representa juízo do Senhor. Vai profetizar e vai acontecer. Aí, voltando aqui, né? Então, sai fogo de sua boca. Sai fogo da boca e devora os inimigos. Então, sai fogo da boca e devora os inimigos. Né? A gente vê lá que, através da boca, das palavras de Jeremias, o povo foi convertido em lenha. Então, a palavra dele era fogo e o povo em lenha. Então, tudo que ele profetizava consumia o povo. Né? Que acontecia. Daí diz, sim, se alguém pretende causar esse dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que o profetizarem. Quais dias são esses? 1260 dias, 3 anos e meio. Que é o mesmo tempo que Elias profetizou e a chuva não desceu. Então já está ligado lá no passado. Né?
tem como a gente não vincular Elias, pelo menos aqui, né? Então Elias está vinculado aqui através disso aqui. Durante os dias que profetizaram. Eles têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Aqui a gente vê, foi o que Moisés fez. Se a gente for olhar no passado, quem converteu água em sangue foi Moisés. Bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos. Então, fora isso, vai ter as trombetas tocando, né? Cada trombeta tem suas consequências ali, né? Tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então cumprido o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então aqui a gente vê o cessar do sacrifício, né? A pregação do evangelho, né? São algumas profecias também que dizem, né? Da 70 semana, né? O cessar do sacrifício contínuo, então, as duas estão sendo mortas, acaba as orações e a pregação do evangelho. Né? Aí termina o tempo da graça? Oi? Nessa parte que termina o tempo da graça? Como assim? É nessa parte que termina o tempo da graça. Que daí as pessoas não vão mais se converter. Daí você está falando da outra parte. Não entendi. Está falando do linha prévia? Não, ele tá achando que você falando da linha pré-tribulacionista. Não entendi. Não. É Porque que vai tá no ter... tempo da graça, não é? Mas nós estamos vivendo o tempo da graça. Uhum. Aí, nesse tempo aí, quando as testemunhas são mortas, que acaba o tempo da graça, que daí as pessoas não se convertem mais a Cristo. Então, a gente vê, pelo que a gente vê ali, tem ali os 144 mil, né? Que aponta para a igreja também. E antes de ferir a terra, o Senhor fala assim, antes de ferir a terra, vai lá e marca os meus. Então a gente vê que o povo de Deus é selado, pelo menos antes da tribulação. E ali o que a gente vê ali são, acho que o testemunho que vai acontecer ali vai ser tem um testemunho para acordar a igreja, né? Mas eles são selados e eles só precisam ser acordados, porque as virgens dormiram com azeite. Elas têm azeite, só que elas precisam ser acordadas. Então o testemunho deles é para acordar a igreja e também trazer arrependimento para as nações. Eles, no caso, vão morrer, mas o restante da igreja vai estar ainda. Se a gente for ver em partes, são 7 partes. Uma parte está morrendo aqui. Só que quando o testemunho deles for concluído, as 7 vão estar acesas. As 7 lâmpadas têm que estar acesas. Né? Quando eles concluíram o testemunho que eles devem dar, as 7 lâmpadas já estão acesas. Aí tem uma parte que vai para o deserto. Acho que aí já é a plenitude da igreja Então não acaba a graça. sendo protegida. Mas aí então não vai. Os ímpios não vão se converter mais, ou vai acontecer isso? As nações, eu acho, só as nações. Pessoas ainda vão se Pode, converter. né? Se não aí quem recebeu a marca da besta não tem arrependimento. Então, Agora, para aqueles que não receberem a marca, aí eles podem, né? E, por exemplo, se a gente for vendo um pouco lá do alcançar no Egito, né, vários egípcios saíram Entraram do povo junto. de Deus, né? E entraram junto, né? Eles ouviram e acreditaram, falaram, está acontecendo tudo isso, vamos. Só que o tempo, né? Como a gente vê no 144 mil, já série antes de ferir a terra. Então, quando a terra já estiver sendo ferida, a igreja já está selada. Né? Eles só precisam ser acordados, né? Despertados do sono. Então, o que na verdade acontece nessa dúvida do pré-tribulacionismo, que eles falam que a igreja vai ser retirada, né? Mas na verdade o que está sendo retirado ali é as testemunhas. Entende? Porque assim, na verdade, assim, o grande problema é que eles dividem a igreja é só gentios e o povo de Israel é outro povo, né? E a gente vê que não existe essa divisão, né, de carne, né? Todos aqueles que chegaram a ser Cristo são os verdadeiros judeus e os verdadeiros gentios. Por isso que eles não entendem isso. E não é pela carne. Só que Deus vai ter um tratamento diferenciado com Israel. Mas eles não são, eles não são, tipo assim, a gente vê que, né, são outros estudos, a gente vê que são um outro tipo de tratamento. Deus tem uma parte com eles. Mas a igreja é formada entre judeus e gentios. Então a gente vê Pedro, Paulo, são judeus que se converteram. Pedro pregou para 3 mil judeus se converteram. Então houve ali, né, a parte dos judeus sendo alcançadas, assim como os gentios. E assim como os gentios, alguns gentios recusaram o evangelho, assim também os judeus recusaram. Né? Tipo aqueles que já chegaram a ser para eles o evangelho e eles não creram. Mas se eles, aí é um tratamento diferenciado com eles, né? Se eles de repente cumpriram as leis perpetuamente como o Senhor tinha feito, né? Aí Deus pode, né? Mas não como igreja. De repente, nações, um pouco mais. Aí a gente vê que tem pode ser um sacerdócio mais. A gente vê ali no tempo de Ezequiel, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Eu também não me aprofundei muito nisso. Mas tipo assim, a gente vê que tem um tratamento diferenciado ali para Israel. Né?
De repente, por eles praticaram, mas não viram a realidade, né? Eles foram Exato. fiéis naquilo que Deus pediu para eles. Agora, para aqueles que foram infiéis, não tem, né? Assim como os gentios, né? Receberam o evangelho, uns creram, outros não creram, assim também os judeus, né? Porque a gente vê que a descendência não é pela carne, mas sim pela fé, né? Através de Cristo, que é encaixada a descendência, né? Do povo. Eu perdi aqui onde a gente parou. Fogo saindo da boca. Fogo saindo pela boca, daí eles libertavam em sangue. Ah tá, eu tinha lido já, né? E eles vão depois, a besta vai se levantar e vai matar eles, né? Aí diz assim: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas, por 3 dias e meio. Aqui a gente vê que esses 3 dias e meio representam outros 3 anos e meio. Então elas profetizam por 3 anos e meio e ficam 3 anos e meio em céu aberto. Né? E todas as nações vão contemplar, vão ver as testemunhas mortas. E não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles. Porque a gente vê lá o Mateus 24 se cumprindo, né? Então, por causa do flagelo que eles fizeram, todas as nações odiavam. Né? Vocês são odiados por todas as nações. Então agora eles estão comemorando porque eles morreram. Né? Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles. Realizarão festa e enviarão presentes uns aos outros. Porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moravam sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, agora a gente vê aqui, ó, então depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. Aqui a gente vê a conexão direta lá com Ezequiel 37 do Vale de Ossos Secos, né? Então eles ficaram 3 anos e meio em céu aberto, viraram ossos, né? Um vale de ossos secos ali, todos estão contemplando ali, o Vale de Ossos Secos agora. E aí, sim, vindo um espírito de vida da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, então eles ficaram de pé. E aqueles que viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: suba para aqui. Por que eles têm que subir? Pelo encontro da igreja, né, com o Senhor nos ares. Então, ali está tendo a ressurreição né, da igreja, ali, né, das 2 testemunhas, e encontrando com o Senhor nos ares. Por isso que ele tem que subir até aqui, porque quando ele descer, vai descer para a peleja, né, a guerra do Armagedon daí, né, vai ser para guerrear daí. Então, primeiro o Senhor vai transformar os mortos, ressuscitar os mortos, e depois transformar os vivos, né? Então a gente vê aqui Esmirna sendo fiel até a morte, Filadélfia sendo levada ao deserto para ser protegida, primeiro dos mortos sendo transformados e depois os vivos sendo transformados e encontrando com o Senhor nos ares. E ali o Senhor e seus anjos, né, a igreja, vai descer para guerrear contra a besta e o diabo e o falso profeta. Então quem não crê na ressurreição de Cristo, quem não crê nisso, vai ter a prova ali quando as 2 testemunhas forem... Isso, né? Daí eles vão ficar com medo, não? Eles estavam mortos e agora estão vivos. Imagina. Isso aqui eu vejo que é literal, né? Ih, o diabo enganou a gente. Mas ali depois, eu acredito que depois que as 2 testemunhas forem mortas, muita coisa já vai acontecer coisas piores, né? Acho que ali muita gente já vai cair a ficha. Assim, algumas pessoas que eu digo, tipo, realmente, agora os que não estão mais aqui tá pior do que antes, entende? Pode ser, né? A gente fica imaginando, né? Sim, a gente tem que pensar, né, pra curtir. Encaixa de boa, né? Só que estão tudo marcadinho já, né? Já era. Aqueles que receberam a marca, não, infelizmente, não tem. Vão se arrepender, né? Como, né? Mas aqueles que não receberam e, de alguma certa forma, acolheram o povo de Deus, né, nas suas casas, vão ser perseguidos, então, eles podem entrar como nações, né? Então, eles vão ser as nações que restarem para entrar no milênio. Como a gente viu na aula passada, a gente viu sobre o milênio, a gente viu que existe as nações que vão entrar, as nações que restarem vão entrar no milênio, né? De ano em ano elas vão subir para a festa de tabernáculos. Então a gente vê que se tem festa de tabernáculos, porque assim, a gente vê que existe pecado entre as nações. Quem pecar somente assim não vai ser abençoado. Então deve existir alguma coisa ali. Se tem festa de tabernáculos, tem que subir de ano em ano. Parece que o Senhor está instituindo algumas festas ali para... Se tem tabernáculos, tem que ter Páscoa, pelo menos como um memorial, né, do que Cristo fez. Porque vai nascer pessoas nesse tempo. E elas vão ter que ter a memória, igual ele falou lá né? Igual Deus falava lá para eles manter vivo aquilo lá para a próxima
descendência, né? gerações, As próximas gerações. Então, Daí eu, como, tipo assim, porque o povo nunca fez da maneira que Deus queria, né? Tipo, sempre fazendo de forma errada, né? Dando animal coxo, muitas vezes ali. Então no milênio vai ser da forma que Deus realmente queria que fosse feito, né? Aí não dá pra... Tem que se aprofundar mais sobre essas coisas, né? A gente vê que se tem festa de tabernáculos, deve ter as outras festas também. Porque dia e ano eles estão subindo para adorar o rei. Então, né, eles... subiram numa nuvem. É isso, suba para aqui, gente, por aqui. Então eles subiram, né, suba para aqui, então, ressurreição, e subiram ao céu numa nuvem. Né? Bom, podia subir numa nuvem, né? Não tinha reparado nesse detalhe. Eles subiram numa nuvem, os seus inimigos as contemplaram. E naquela hora houve grande terremoto, e ruiu-se a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo de que outras ficaram sobre o modo aterrorizadas, e deram glórias ao Deus dos céus. Então aqui a gente vê a ressurreição. Isso aqui, tudo isso que está acontecendo aqui, se a gente ler agora Ezequiel 37, a gente vai ver que está falando do mesmo evento. Porque a ressurreição vai acontecer um dia só. Não vai ser várias ressurreições, vai ser num dia. Eu vou ressuscitar meu povo, né? E vocês, no último dia. Então aqui está sendo o último dia. Então ali, ó, as pessoas estão dando glória a Deus no céu. As que não morreram nesse terremoto, né? Que são as nações, então. Que são as pessoas que irão passar com vida, né? Pode ser, né? Falando aqui das nações. Encaixa bem. Então aqui a gente viu aqui o texto de Apocalipse. Aqui a gente já viu já o que significa fogo pela boca, né? É profetizar e acontecer. Né? As minhas palavras vão ser convertidas em fogo na sua boca, na boca de Jeremias. E o povo vai se transformar em lei. Então eles vão profetizar e vai ser consumido, vai acontecer. Aqui a gente vai ver agora então que eles têm poder para parar, para que não chova durante os dias que profetizarem. São 3 anos e meio. Aqui em Tiago a gente vê aqui em Tiago 17:18 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que se não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva. E a terra fez germinar seus frutos. Então aqui a gente já vê assim, ó, Tiago dizendo, Elias era homem semelhante a nós. Né? As testemunhas. Elias era homem semelhante a nós, igreja. Ele está se incluindo como igreja. Né? Orou com instância para que se não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, né? Aqui dá 1.260 dias, que a gente pega 360 dias por ano. E não choveu, e orou de novo e veio a chuva. Então aqui a gente vê aqui que o próprio Elias sendo vinculado à igreja aqui através de Tiago. E aqui Moisés transformava em sangue. Então a gente vê lá em Êxodo 7:17. Assim diz o Senhor, nisso sabereis que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho nas mãos, na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Então lá aconteceu lá no Egito. Né? E a mesma figura que a gente vê lá no Egito, o povo sai para o êxodo, vai para o deserto, e a mesma coisa que está acontecendo aqui também, né? Nos últimos dias. Então, a igreja sendo conduzida ao deserto em Apocalipse 12, né? O Senhor fazendo de novo coluna de fogo, fumaça, né? Vai ser os sinais daqueles dias. E o Egito simbolizando o mundo, né? Saindo do mundo, não podendo comprar nem vender, e sendo aqui para o deserto. Né? Então a gente vê uma figura do passado que está mostrando novamente. Né? Depois tem a figura de Moisés novamente. E aqui o candelabro de ouro com azeite dourado. Então essa aqui é a visão de Zacarias. Então aqui a gente lembra lá que as 2 testemunhas eram 2 oliveiras e 2 candeeiros. Aqui a gente vai ter a revelação aqui, né, das 2 oliveiras. E diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Você viu aqui, ó. Para Zacarias receber essa revelação, ele precisou se acordar. Né? Tipo assim, tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que está despertado, como um homem que é desperto do seu sono. Então, assim, para a gente poder ver essas coisas, a gente tem que acordar. Mostra assim. E me perguntou: o que vês? Respondi:
óleo e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, e para cada... primeiro aqui. Então ele vê um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos. Então ele tem uma bacia, que tem 7 tubos vertendo, e um candelabro, e para cada uma das lâmpadas que estão acima do candelabro, junto a este. Então, 7 tubos que vai da bacia até o candelabro. Depois eu tenho uma imagem aqui que vai mostrar certinho essa visão que está dando aqui. Uma à direita do vaso de azeite e outra Você à pulou uma esquerda. parte ali. Oi? Duas Oi? oliveiras. Junto a este, 2 oliveiras. Ah, é verdade. Então, estão acima do candelabro, junto a este 2 oliveiras, que são as 2 testemunhas, são 2 oliveiras. Então aqui a gente tem a ligação. Lá nas igrejas a gente tem 2 candeeiros, ligando com as 7 igrejas, são 2 candeeiros. Lá são as 2 testemunhas também são as 2 oliveiras, ligando aqui 2 oliveiras. Junto a estas 2 oliveiras, uma à direita do vaso, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntou ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Então aqui a gente vai ver qual que era a visão que ele estava tendo. Então ele estava vendo ali 2 oliveiras, né, uma à esquerda e uma à direita, uma bacia com azeite, os tubos vindo das oliveiras e 7 tubos descendo para o candelabro. Para mantê-la acesa. Para manter-la acesa. Então, ó, ali as 2 testemunhas fluindo azeite dourado, que são as últimas, né, derramar do Espírito ali no final dos dias. E ela derramando na bacia, essa bacia alimentando as 7 igrejas, né? Alimentando ali, acendendo as igrejas na totalidade ali, né? Com o testemunho que elas vão dar, as 2 oliveiras vão acender esse candelabro com azeite. E a gente vê, né, que a parábola das 10 virgens tem azeite, tem lâmpada, então tudo vinculado às coisas. Né? E a oliveira, ela só dá o azeite, só foi espremida, né? Isso, a gente viu lá que acho que o Getsema, né? Eu vi esse dia no vídeo lá da menina que falava de Israel lá. Aline. Bem legal os vídeos. Né? É. Consegue ter uma... A gente vê só os textos, mas não tem uma imagem, né? A gente consegue ter uma imagem para aquilo que a gente vê, né? Nossa, muito bom Fica os bem vídeos legal. dela. Thiago Tis encontrou com ela lá, em Israel. Eu vi no vídeo dele. Aí a gente vê aqui então, a visão é que tá tendo, né? Essa aqui, né? Então a gente lê os textos ali e acaba não encaixando direito, né? Mas aqui fica certinho. Fica tentando imaginar, não É. consegue. Aqui fica mais fácil, 2 oliveiras, os 7 tubos, uma bacia de azeite, tem uma sobre o candelabro, né? Aí aqui ele pergunta assim, prosseguiu-lhe e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando-lhe a falar, lhe perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro que verte de si azeite dourado? Então aqueles 2 tubinhos saindo, né, vertendo azeite dourado pela bacia e alimentando ali, né? E ele me respondeu, sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que se assistem junto ao Senhor da terra. Então a gente vê que as 2 testemunhas são aqueles que se acham em pé diante do Senhor da terra. E aqui são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor da terra. Então aqui a gente tem a revelação do candelabro, que são as 7 igrejas, né? Aí 5 repreendidas, 2 elogiadas, né, apontando para as 2 testemunhas, os 2 candeeiros, as 2 oliveiras, porque a gente tem a ligação perfeita de todos os eventos acontecendo. Você consegue visualizar? Uhum. Tudo se encaixando ali perfeitamente. E vertendo de si azeite dourado. O azeite aponta para o Espírito, né, para derramar o Espírito da chuva. Está em Joel 2, né? Nos últimos dias que ele ia derramar. Derramou lá naqueles dias e também vai derramar agora. Então esse aqui é o nosso, acho que o último texto. O que fala lá de Ezequiel 37? Né? Agora a gente está observando outros eventos. A gente já deu esses dias aqui sobre o milênio, né? Agora a gente vai ver apontando para as 2 testemunhas agora. Então elas ficaram ali 3 anos e meio expostas em céu aberto, 3 anos e meio, tempo de virar só osso, né? Então, formando-se um vale de ossos secos. Aí diz assim, Ezequiel 37, de 1 a 13. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor.
Eis, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e poreis tendão sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e porei em vós o meu Espírito. Você vê a mesma coisa que está acontecendo lá, né, falando para as testemunhas, né? Agora não lembro certinho, mas a gente vê que é a mesma coisa que está acontecendo lá, né? E eles vão se colocar em pé. Eis que farei o meu Espírito em vós, e vivereis. Poreis tendões sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo a fora me ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Você viu que as testemunhas também se puseram em pé, e logo depois ele fala: suba para aqui, suba até aqui. Então, nos eventos aqui, eles também se colocando em pé. Um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Quando fala toda a casa de Israel, existe a casa de Israel da antiga aliança e existe a casa de Israel da nova aliança. Né? Que pela fé nós fazemos parte da descendência do povo de Israel. Né? Paulo disse que nós somos o povo de Deus, né? Israel de Deus. Inclusive um Israel espiritual agora. Né? Então esse vale a toda a casa de Israel, contando para todos agora. Né? Eis que os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Aí aqui tem continuação ali, né? Mas aí tem um detalhe interessante também, né? Ali, primeiro, ele vê o Vale dos Ossos Secos, né? Sim. E daí ele fala, põe tendões tal, e volta à vida. Só que ali no final ele está falando sepultura. Quem está sepultado está coberto com terra. Sim. E daí já não... Já amplia, né? Isso, né? Que ele vai, na verdade, depois que as duas testemunhas se levantam, ficam em pé e põem o Espírito neles, né? Aí ele não fala que primeiro vai ressuscitar vai arrebatar os mortos. Então, primeiro, daí os mortos vão ser, que eu acho que é no caso das sepulturas que fala no final, né? Aí para depois as testemunhas irem, eu acredito, porque elas vão viver de volta, né? Então esse foi o estudo de hoje, né? Não sei se trouxe mais detalhes, né? Que eu já conhecia. Sempre acrescenta. Conseguiu vislumbrar um pouquinho. Aquele povo dos ossos secos era um exército, né? Era um soldado, né? Aí eles se levantaram. O Senhor diz assim: o Senhor dos Exércitos, né? É o seu nome. Então ele é o Senhor dos Exércitos, apontando para a igreja. Né? Então ali é toda a casa de Israel. A gente sabe que é toda a casa de Israel, nós somos o exército do Senhor. Né? E era um exército sobremodo numeroso. Né? E daí era um vale de ossos secos, daí, de verdade, daí eu nem tinha parado para pensar isso que o irmão falou. Que depois ele amplia e faz o povo ser de sepultura. Né? São povos que estão sepultados. E o Senhor fazendo, assim como o vale de ossos secos eles criaram tendões, também abrindo a sepultura e fazendo a ressurreição da igreja. Né? Para a grande batalha. Exatamente. Daí suba até aqui. Né? Se encontrar nos ares, porque Daniel ele tem uma visão que vem uma pedra do céu e bate no pé da estátua e derruba aquela estátua. Né? Aquela estátua ali representa todo o reinado desde da Babilônia, todos os templos, né? E o final ali são os pés de barro e ferro. E veio a pedra e bateu nos pés da estátua.
Então por isso que a gente tem que subir nos céus, né? Para que a gente venha junto com aquela pedra é Cristo e o reinado dele. Né? Aquela pedra bateu no pedestal e cresceu Transformou em pó. gigante. Né? Então aí é a igreja subindo até os céus com Cristo para vir para batalha contra o povo inimigo. Enquanto lá nos ares está o povo reunindo com Cristo para a grande batalha, aqui eles estão se reunindo para a grande batalha também. Sim. Esse aqui é o 38, né? Fala dessa batalha. E aí a gente vê que estão todas essas coisas apontando para a igreja, né? Testemunho. E se hoje a gente está vendo, está participando dessas coisas, está vendo essas coisas, né? A gente pode ter essa oportunidade de participar também disso. E ser um daqueles que está gritando ali. Acorda aí, pô. Eu sempre falo pra ele que se a gente estiver vivo, né, se nós formos viver tudo isso, que se a gente é as duas testemunhas, a gente vai pro deserto. Eu falo pra ele, a gente não dá pra fazer plano, porque Deus é que sabe de tudo, né? Se a gente for olhar assim para Estevão estava sendo apedrejado e ele viu lá, né, o filho lá na visão dele e ele perdoa porque eles não sabem o que fazem. Assim, ele não estava preocupado se ele estava morrendo ou não. Né? Então, se o Senhor vai capacitar a gente, se o Senhor quiser isso da gente, ele vai capacitar, né? Se o povo por aqui, a gente encara isso como só uma passagem para a eternidade. Essa alegria, né? Como Paulo diz, né? A gente tem que viver é Cristo e morrer é lucro. Porque a gente sabe o que vem depois, né? Um reino de justiça, paz e alegria. E se a gente for fiel, ele vai dar a coroa da vida, né? E vamos reger as nações com séculos de terra. Inclusive, a minha irmã que mora fora, né, ela testemunhou algo bem interessante na célula da última vez, último ou penúltimo lugar, não me lembro qual foi. Que ela tem um pessoal lá que ela tá tentando passar esse conhecimento, mas eles não se firmam, sabe? Porque diz que lá tem muito cristão brasileiro, só que tudo é trabalho, ter dinheiro, sabe? E daí eles não conseguem ir sempre. Né? Então acaba sempre, o encontro sempre acaba não dando certo. E daí teve uma irmã lá, o nome dela é Ana Paula, ela participou algumas vezes do estudo conosco, mas ela não conseguia entender. Porque, por exemplo, ela estava lá, daí alguém chamava, alguém falava não sei o quê, e ela preocupada tem que sair daqui a pouco, então ela não entendia. Aí na última vez ela, tipo, abriu assim o olho dela, ela falou, meu Deus, eu não sabia que era um pouquinho só aquela, né? E ela conhece tudo, ela sabe quem que é Abraão, quem casou com Abraão, ela sabe aqueles nomes assim, eu não guardo os nomes. Só vai encaixar a história. Exato. Daí a minha irmã sonhou com ela e falou, olha Ana Paula, eu sonhei que você recebia um cordeiro, só que o teu cordeiro ele era com defeito, o teu cordeiro era ferido, né? Daí eu entendi que é porque você tem um cordeiro, mas o teu cordeiro não está perfeito, você precisa se aprofundar mais, você precisa entrar nos estudos, né? Porque ela já tem uma base boa, mas ela precisa acordar, sabe? Que se a gente não tem uma base de ensino, assim, a gente é carregado por qualquer doutrina. Né? Isso. Vem qualquer doutrina ou qualquer coisa, você não tem base. Então, você aceita como verdade. Depois que a gente estabelece realmente a palavra de Deus nos nossos corações, é muito difícil ser enganado. Né? Porque você vai ver, mas isso não se encaixa com tal coisa, né? Você está falando. Então, a gente vê que fica muito mais fácil de você julgar uma pregação, uma profecia, você conhecendo os planos de Deus. Exatamente. Aí eu sei que daí veio o final do ano e a gente falou, vamos voltar o ano que vem, que a gente ia sair de férias, tudo. E ela não voltou, sabe? Daí a gente tá orando e tal, porque ela é muito cheia de coisas atarefadas. E daí ela pegou e chamou minha irmã na casa dela e falou, eu tive uma revelação, eu não me lembro qual que foi a revelação, lembra, Xane? Ela disse que teve uma revelação dizendo que vai vir uma fome muito grande, né? E que o Brasil ia sofrer muito mais, sabe? E daí a minha irmã pegou e elas conversaram e tal, oraram e tal. Daí a minha irmã chegou em casa frustrada, sabe? Perguntando pra Deus assim, Deus, por que o Senhor não revela as coisas também? Por que o Senhor não me dá sonho? Por que o Senhor não fala comigo, né? Aí disse que na hora, acho que ela abriu a palavra e veio, né, no coração dela, porque tudo que eu tenho te ensinado que está na palavra é uma revelação. Tudo que você conhece, muitas coisas o meu povo não conhece. Então, para eles, eu preciso revelar certas coisas, porque eles não estão lendo a palavra. Você já sabe que a fome está vindo. Mas eles acham que eu vou ser arrebatada, entendeu? Que não vão passar por isso, né? Aí ela, ficou chorando, assim, porque, na verdade, ela tem a revelação já, né? E acha que não tem, porque ela acha que tem que vir aquele negócio. Sonhar. Ver alguma coisa. Quem sonha é velho, né?
Começa a sonhar, já sabe que já Que é tá Velho. na categoria dos velhos. Ai, daí eu achei muito bonito, porque a gente tem uma revelação, assim, né? Então, a gente, se Deus nos der um sonho, ótimo. Se Deus nos der uma visão, maravilha. Mas a gente tem que se contentar com tudo que a gente sabe, né? O sonho tem várias formas de se manifestar, né? Assim, muitas vezes eu fiquei impactado assim, com as coisas que estavam dentro. Tipo assim, eu fiquei uns 6 meses vendo esses estudos e também não tinha um encaixe, assim. Eu ficava olhando assim, mas você tem muito 150 mil. Começava, de repente, cara, tudo se encaixou. Falei, meu Desse Deus jeito. do céu, que é isso? Eu entendo a Bíblia inteira agora. Tipo assim, desde o início ao fim. Que isso, né? Porque eu sempre tinha aquela visão que a igreja ia ser arrebatada, as ovelhas estão no chão. Só isso, né? Tipo assim. Mas você E a gente teve uma tinha que entrega. ficar atento. Mas você teve uma entrega. Teve que se entregar. Tive que, assim, muitas das coisas que eu aprendi, eu tive que renunciar. Pode ficar Porque 20 anos na igreja, mas se não tiver entrega, não adianta. Tipo assim, eu fiquei. Eu me batizei junto com ele, né? Minha irmã. E o Alguns conhecimento que eu anos tive atrás. de 2 anos, eu não tive em 20 anos. Bem isso mesmo. E se a gente realmente buscar, se entregar, e eu aprendi muito mais quando eu comecei a ensinar. Porque daí eu tinha que saber o que falar. Tem que pesquisar mais, né? Eu tinha que. Por isso que assim, é até legal assim, de repente, né, a gente lançar para os irmãos também fazer esses ensinos, né? Estimula a organizar, estudar, né? Estimular a estudar, isso vai te trazer alegria para você e para todo mundo que está participando. Né? Você vai ver que existe um crescimento mesmo. Verdade. E aí quando as coisas entram, gravam na sua mente assim, porque daí você fica preocupado, né? Pô, não posso falar abobrinha, né? Eu preciso estar preparado. E assim, eu não tenho mais medo assim, se alguém perguntar alguma coisa. Assim, não que eu saiba tudo, não é isso. Mas é algo que a gente vai falar, não, então eu vou pesquisar, vou te trazer uma resposta, né? Mas antigamente é aquela insegurança de você não saber responder algo que você te pergunta e você fica na dúvida ainda. Isso já não existe mais, sabe? Né? Isso Eu tipo, lembro já que- não é algo que nos dá medo para compartilhar a palavra, sabe? Eu lembro de algo bem antigo, assim, que uma pessoa me chegou pra mim e perguntou assim sobre Hebreus 6. Eu, né, também estudava, mostra a Bíblia, tinha Hebreus 6. Ele falou, porque se você acha que se você pecar, você se desvia. Eu falei, eu acredito que sim, né? Porque da forma que eu aprendi é que se você pode ir se desviando, depois você volta, você desvia, você volta. Né? Mas daí em Hebreus 6 a gente vê que depois que a gente conheceu as coisas de Deus, que não existe mais sacrifício que possa trazer arrependimento novamente, né? Então é um texto assim bem sério, né? Mas a gente vê que o fato da gente, de repente, a gente dar uma esfriadinha, não significa que a gente já se apostatou, mas que a gente está em caminho de apostasia, né? Esse caminho pode ser um caminho de morte, mas a gente pode voltar, né? E sem perder essa salvação, né? Porque depois que a gente já tem a apostasia, realmente não tem mais jeito. Né? Você ser participante das coisas do reino vindouro, dos poderes do mundo vindouro, né? Posição de mãos, dos poderes do mundo vindouro, ser participante, né? Os dons do Espírito. Aí depois de tudo isso você dizer, não, tudo isso é besteira, não acredito nisso. Então você está apostatando de vez, né? E daí não tem mais cordeiro que possa te salvar. Mas, né? Por isso que a gente tem que lutar, né? Você sempre está lutando contra o pecado ali, oração para se fortalecer. E se a gente tem a tendência de se acomodar, né? A gente se acomoda e acaba esfriando. Pelo menos eu sempre tive, né? Se for ver meus gráficos assim, eu tinha um pico daí caído. A gente tem que manter uma certa constância, né? Tipo, Ser constante. e a gente só vai se manter constante quando a gente estiver trabalhando, né? Fazendo a vontade de Deus, trabalhando na obra. Que aí isso te deixa. Traz uma alegria, né? Uma satisfação de você estar. Você vai lá, você traz mensagem das pessoas, alguém abre o olho e entende aquilo. Nossa, isso é gratificante. Né? E você ora por alguém, aquela pessoa, de certa forma, é alcançada, né? Alcançada uma cura, ou algum sentimento, ela começou a se sentir mais feliz depois da oração. Você vê que houve um agir de Deus ali, né? E essas coisas que motivam a gente a continuar e estar buscando coisas maiores. E se a gente olhar, tem repreensões as outras 5 igrejas, né? Sim. Tem repreensões, né? E uma delas é o esfriamento do amor. Isso, esfriar o amor é um. Para voltar onde caiu, voltar às primeiras obras, né?
Porque quando a gente aceita Cristo, a gente não tem toda essa bagagem de conhecimento, a gente só tem amor, né? Então, assim, a gente age muito no amor, em ajudar o próximo, em orar um pelo outro, em, né, em pedir perdão. Então, Deus começa a mover a gente de uma forma que, mesmo sem conhecimento, né, a gente agrada ao Senhor. Agora, imagine com o conhecimento que a gente tem, né? As nossas obras têm que cada vez ser melhores, né? A gente vê pela parábola das minas, né, que o Senhor ele dá os talentos e a gente tem que multiplicar esses talentos. Né? Se você multiplicar, então você vai governar sobre 10 cidades. É um exemplo real que ele está dando, né? É o que o Senhor está propondo para a igreja, né? Nosso trabalho vai ser recompensado conforme o nosso trabalho. O reino é para cuidar de cidades, cuidar da terra, né? Então o Senhor vai delegar as cidades que você vai ser responsável. Né? Então isso vai, e a gente recebe do Senhor, né, os talentos, o conhecimento, os dons, e a gente tem que fazer isso frutificar, né? Para que nós venhamos alcançar a recompensa. Né? Esse é o galardão. Né? É juntar tesouros no céu, né, como diz Jesus. De focar nas coisas eternas e isso nos motivar a levantar da cama, sair de casa, a fazer alguma coisa. Né? Eu digo por mim, né? A gente tem a tendência de ficar muito acomodado. A gente recebe um monte de dardo, né? Nossa, meu Deus do céu. Aconteceu com nós, né? Que viu assim. Começa a murmurar tudo. Ah, não, porque isso está errado, porque tudo está errado, porque ele está errado, porque fulano está errado. Você começa a ficar murmurando e falando, Deus, o que está acontecendo? Depois eu pergunto para Deus o que está acontecendo, né? Nossa, Deus é nosso Senhor. Eu lembro que na mesma época que o Grayson teve esse posicionamento, eu também tive um posicionamento, só que cada um foi de uma forma diferente. Deus ensinou essas coisas, levou o Grayson a esse conhecimento, e eu e a minha mãe, né, também foi meio junto, a gente começou a conhecer mais o lado espiritual das coisas, porque a gente já tinha tantos anos, que nem a gente se converteu em 99, né, e desde então, há quase 20 anos, eu não sabia da batalha que a gente enfrentava no nosso dia a dia. Então, assim, Deus foi me abrindo os olhos ao que é invisível. Foi bem difícil, assim, confesso que tivemos que enfrentar, né, medo, enfrentar todo tipo de levante, né, do inimigo. Mas só que cada experiência que a gente foi tendo, a gente foi aprendendo mais e mais da palavra, porque a gente se tornou um crente, tipo, que ouvia a palavra só na igreja. Eu não parava para estudar, eu não entendia nada de 7 festas, nada eu só sabia que estava ligado só à Páscoa com o Cordeiro. Era a única ligação que eu conseguia fazer lá, do velho e do novo, né? E é engraçado que um acaba ajudando o outro, né? No conhecimento também. Porque hoje eu vejo assim que as coisas que a gente foi vencendo espiritualmente, né? A gente teve que vencer o orgulho, vencer a nossa soberba, vencer o egoísmo, e cada uma delas, assim, o Espírito Santo ia mostrando na palavra mesmo, né? Conhecendo a verdade, que ela te liberta, e foi algo bem incrível, assim, né? Uma outra oportunidade a gente fala um pouco mais. Mas só que hoje, quando a gente ora pelas pessoas, Deus nos deu uma sensibilidade para sentir o coração delas, sabe? Para ver como é que tá o coração, e a gente vai orando e vendo que vai quebrando coisas espirituais na vida da pessoa, e sem estardalhaço, não acontece, né? Bem simples, coisas, né? Coisa que no mundo espiritual a gente consegue enxergar, mas a pessoa só sente, nossa, o que aconteceu? Sente uma leveza, né? A gente tem muito testemunho de pessoas sendo curadas, e aqui a loja eu tenho liberdade para orar pelas pessoas, né? Algo que Deus deu pra gente com o intuito mesmo de estar ajudando as pessoas. E sabe como é que é, né? A pessoa vem e já começa, tô com uma dor aqui, hoje eu não tô bem, aconteceu tal coisa. Já na hora, né? O Espírito Santo, ore por ela. Ore por ela. A pessoa fala, né? Engraçado. E já vem, né? Já vem trazendo o que tá angustiando o coração, né? Posso orar por você? Por essa situação, né? Posso... Aí tem pessoas que ficam assim, como assim orar aqui na loja? Como assim, né? Eu dou meu nome pra você levar em oração, né? Tem vergonha. Outros já não. Mas você quer orar aqui mesmo? Sim, posso orar aqui mesmo? Aí já oramos, e quantos testemunhos de pessoas vindo falar, nossa, aquela vez o Senhor orou por mim, tava com uma alergia assim, sumiu, tava com dor no pé e sumiu.
E coisas incríveis, né? Que Deus vai operando. Só que eu vejo assim que a gente vai se acostumando. A gente se acostuma e acaba sendo normal. Por isso a gente sempre tem que se aprofundar mais. Sempre se aprofundar mais. Hoje a gente está conversando sobre coisas que a gente está aprendendo. Então há sede, há desejo de aprender. Só que vai chegar um momento que a gente vai estar acostumado com essas coisas. E a gente tem que se aprofundar mais. Né? Mais e mais. Então eu sei que esse rio de conhecimento cada vez é maior, né? Mais profundo. Assim como no mundo espiritual também, a gente tem que buscar mais os dons do Espírito Santo. Aprender a fluir. E é Ele que ensina, Ele que é o professor. Porque a gente não sabe como, Deus me mostra onde que tá o problema aqui, né? Eu vou orar pra pessoa e... Mas quando ele começa a te treinar, ele começa a mostrar. E há várias formas dele mostrar, né? E ele nos treina, nos capacita em cada dom, em cada talento. Então, sei que a gente tem muito pra aprender. Até falei pro Grayson, meu desejo é a gente ir na praça, ir lá, começar a cantar uns louvores e ver, observar como é que tá sendo, né? Se há uma pessoa... Opa, tá curiosa ali, né? Ou a pessoa meio já vem, quero estar junto com vocês, quero oração. E deixar Deus A nos igreja usar, né? receptiva, né? Que é o que eu acredito que é o que Deus quer fazer. A gente sair e mostrar, né? Porque é a função dos testemunhos, se você parar pra pensar. Verdade. Né? Verdade. É a função do sacerdote, quando a gente for ver no reino sacerdotal, né? A igreja vai ser responsável entre ele estar nas ações corrigindo, né? É o que pode ser feito hoje também, né? A gente tem essa noção. Já fazemos. Eu acho engraçado. A gente não sabe quem é igreja e quem é sacerdote, né? A Eu gente acho faz o papel engraçado. como se fosse para os dois, né? Eu acho engraçado